Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. Hoje vamos mergulhar em um tema que atravessa o mundo jurídico, mas também o lado humano da nossa atuação, que é a atuação da perita técnica psicóloga nos processos de família e da criança e do adolescente, adoção, coisas do gênero. Hoje a nossa convidada, Maria Cláudia Goulart, é psicóloga clínica há mais de 20 anos, atuando com avaliação psicológica, perícia judicial e psicoterapia com abordagem psicanalítica. Possui especialização e ampla experiência com atenção a casos de violência e dependência química, tendo atuado por mais de 4 anos como secretária da Assistência Social de Florianópolis. Toda essa experiência e acolhimento ela traz para o cuidado com os seus pacientes. Aqui, na nossa conversa, vamos falar das ações de guarda, convivência, adoção, destituição do poder familiar e precisamos ter um olhar para além do processo, para além do litígio. Enxergar o sujeito em desenvolvimento, o afeto envolvido nas relações, os vínculos que sustentam ou que fragilizam, e a ideia desse debate é para trazer para a nossa advocacia uma contextualização e um olhar desse profissional que tem uma intenção direta dentro desse processo, um direcionamento direto, porque sabemos que em ações como essa, o parecer do psicólogo, o parecer do assistente social é quem vai destinar o olhar do nosso magistrado, né, e do próprio Ministério Público. Então, quero desde já, Maria, te agradecer por ter aceitado o meu convite, por compartilhar um pouquinho do enorme conhecimento que eu sei que tu tem nessa área, dizer que eu estava com saudades, que é um prazer poder fazer trocas tão inteligentes como a gente falava agora há pouquinho. Seja muito bem-vinda à nossa OAB. Obrigada, doutora Bárbara, um prazer enorme estar contigo novamente, né, ter conversas profícuas, inteligentes, né, tenho o prazer de ter trocas contigo, sou tua fã, te acompanho nas redes sociais, torço pelo teu trabalho, vejo o quão importante é a tua ação, né, as tuas pautas, né, e o quanto que, de fato, contribuem para uma sociedade mais justa, né, para famílias mais felizes, para resultados aí que, de fato, impliquem no bem-estar da criança e do adolescente. Eu acho que esse que deve ser o nosso objetivo, o nosso olhar, né, o bem-estar daquela criança que precisa ser protegida. Então, em todos esses processos de litígio, dessas discussões, a gente precisa ter um olhar, né, diante de tanta disputa, qual é o melhor para aquela criança, para aquele adolescente que está envolvido nesses processos de vara de família. Perfeito. Maria, quando a gente fala de psicologia, a gente imagina aquele atendimento clínico, a terapia e tal, mas no âmbito judicial, das perícias, a atuação do psicólogo não é essa, né? Qual é exatamente o papel da psicologia em processos judiciais aí envolvendo a área de família? A psicologia pode contribuir e muito nos processos, né, judiciais, com a psicologia jurídica. Então, enquanto perito, o psicólogo que ele é nomeado, então, pelo juízo, ele vai contribuir com o juízo, né, com o Ministério Público, ele naquele processo, ele tem uma postura imparcial, focando, né, em responder quando tem os quesitos, mas ele vai analisar o processo, ele vai analisar, vai estudar, vai fazer um planejamento de intervenção e vai contribuir com as questões que são próprias da psicologia para melhor embasar, né, para melhor qualificar a decisão do juízo. Como assistente técnico, ele é contratado por alguma das partes que tem ali o interesse, por exemplo, de elaborar os quesitos. Então, quando tem a nomeação do perito, uma das partes pode contratar um psicólogo para atuar como assistente técnico que vai já iniciar o estudo do processo, vai ouvir a parte, entender quais são as questões que estão por trás, para apresentar quesitos que vão proporcionar com que o perito faça um estudo, uma intervenção mais profunda,
né, direcionando ali aquilo que as partes gostariam que fossem reveladas no processo. O assistente técnico também vai avaliar se o trabalho do perito está sendo feito de forma adequada, de acordo com as resoluções do Conselho Federal de Psicologia, vai analisar o laudo, fazer questionamentos, né, contribuir com todo aquele processo. De uma maneira geral, o psicólogo vai contribuir para responder questões psicológicas que muitas vezes não estão explícitas ali nas relações, né, não estão explícitas no processo e precisam de provas técnicas, né, contundentes, para apresentar o que está dito, mas não está explícito e comprovado dentro do processo. Então, ele é um aliado para a família, né, é um aliado para as partes, e principalmente para a criança e do adolescente, que tem que ter o seu direito ali resguardado. Perfeito. E, Maria, falando da prática, porque eu atuo só em área de família, né? Então, acaba que esse podcast aqui vai me ajudar até na minha atuação particular. Mas eu já vi, e aí não falando só de perícia psicológica, mas do assistente social também, né, as perícias psicossociais, de alguns peritos que se incomodam com os quesitos, com o fato de ter que responder e tal, porque na verdade a possibilidade de fazer quesito, ela é um direito da defesa da parte envolvida no processo. Mas, como eu também atuo como perita assistente social, a gente, no nosso processo de formação, lá na assistência, e aí eu vou te perguntar na psicologia, não tem uma cadeira específica de perícia, ou como fazer, ou essa análise do judiciário, se o quesito é legítimo ou se não é. Então, eu senti já em alguns estudos sociais, em estudos psicológicos, uma resistência do profissional com os quesitos. Isso acontece na prática? Como a gente contornar? Como que se deu a formação em psicologia? Se tem algum preparo para que atue em perícias nesse sentido? Como que isso funciona na prática? O Conselho tem uma resolução, né, de 2010 que vai tratar da atuação dos psicólogos no âmbito de perícia, assistência técnica na área judicial, né? Então, nós temos toda essa regulamentação, embora não tenha uma cadeira específica, o que o psicólogo vai fazer nessa intervenção depende de cada caso, né? Então, se ele vai aplicar ou não um teste e qual é a resposta que ele tem que dar para o juízo, né? Dentro daquele processo, o que ele precisa responder? É lógico que alguns colegas, e aí pode ser não só psicólogos, mas qualquer perito, muitas vezes se incomoda porque isso vai fazer com que ele tenha um trabalho mais aprofundado. Eu, particularmente, prefiro quando tem quesitos, porque me ajuda a direcionar aquilo que de fato precisa ser respondido, né? São raros os processos em que eu recebo com quesitos, então muitas vezes nem o Ministério Público deixa claro aquilo que ele gostaria que fosse respondido, então fica muito a cargo do perito elaborar aquele parecer. Não são raros os casos que, como assistente técnico, eu vejo de laudos e pareceres que não respondem aquilo que deveria, né? E que, de fato, não vão atender aquilo que o juízo quer. Uma segurança na decisão, por exemplo, de um regime de convivência. Já que a gente está falando de prática, e eu gosto muito de falar de prática e do trabalho que a gente realiza, recentemente eu atuei como perita num caso em que a mãe alegava que o pai tinha um comportamento agressivo por sua natureza agressiva e por isso poderia oferecer risco para a criança. Não havia nenhum quesito ali a ser respondido, né? Mas em análise do processo, e aí o juiz já determinou inicialmente uma visita assistida, né? Até que tivesse elementos, ficou subentendido, mas não havia clareza de que a questão esse pai é ou não agressivo, né? O genitor apresenta ou não risco. E aí a decisão da perícia cabe exclusivamente ao perito, que vai conduzir o processo. Eu entendi que aquele questionamento era sobre a personalidade do genitor, né? Então respondi, mas não havia
esse direcionamento, ou seja, isso dá abertura para que o perito decida se vai aplicar ou não teste, né? Se vai ou não responder essa pergunta, ou se ele só vai falar do relacionamento do pai com a criança, né? Se ele vai ficar mais em cima do muro, inconclusivo, Sim. inseguro. Uhum. Isso aparece muito, doutora Bárbara. Essa questão da insegurança no posicionamento, né? Já ouvi de muitos colegas de que não nos cabe, né, a emissão, né, de uma conclusão, de um parecer. Mas eu penso que sim, é o nosso trabalho ali contribuir e com elementos técnicos e científicos, a gente consegue sim, por exemplo, nesse caso que eu citei, através de testes de personalidade, identificar se a natureza, a personalidade é agressiva e se ele reage dessa forma, ou se não é assim, né? E aí, no caso em especial, com testes expressivos, foi possível demonstrar que não, ele não oferece risco, né? Então, que o que havia ali é uma questão conflitual do casal, né? De uma dissolução de uma relação que está colocando ali, fica evidente na disputa ali de guarda e de convivência. E que uma das partes, na verdade, está tentando dificultar mesmo, né? Uma forma de vingança e muitas vezes não se percebe. Então, o nosso trabalho vai dar essa segurança para o juízo, né? Bom, tendo um profissional, né, qualificado para dizer se essa pessoa tem um comportamento agressivo e coloca em risco uma criança ou não, ele pode dizer não, né? Não coloca em risco, então eu vou determinar a visita, um regime de convivência saudável, né? Durante a semana, aos finais de semana alternado, porque o melhor, garantindo o melhor para aquela criança. Claro. Né? E tocou num ponto muito interessante, porque, de fato, alguns peritos, eles confundem a função de psicólogo, de assistente social de ponta, de serviços públicos ou até de consultório com o trabalho de perícia. Quando ele é chamado para um processo, ele é chamado sim para dar o parecer, sim para dar o diagnóstico daquela situação. Eu sempre, quando eu explico isso para as minhas alunas no curso de prática de direito de família, eu explico para elas que o perito no processo de família é o perito médico no processo de trabalhista, né? Não tem como o perito analisar a saúde do trabalhador e dizer para o juiz, juiz, tu que decide se ele tem ou se ele não tem doença. Não, se eu chamei o médico para fazer a perícia, é para o médico dizer se aquela doença foi ou não derivada do trabalho. E a mesma coisa acontece nas perícias de psicologia e de serviço social. E aí tocasses num outro ponto que, para mim, também é um tema muito debatido, né, nesse curso, que é a questão dos quesitos. De fato, a maior parte dos advogados não está acostumada a criar, a fazer quesitos dentro do processo. Os juízos não estão acostumados a abrir prazo para as partes fazerem os quesitos, porque não é algo que faz parte de uma realidade, como lá no âmbito da Justiça do Trabalho, uma perícia médica, que sempre vai ter a formação de quesitos. Mas eu explico para as minhas alunas que fazer os quesitos é auxiliar o profissional a fazer prova para você. Exatamente. Porque se eu consigo ter um olhar diferente e preciso que esse olhar se sobressaia no processo, eu preciso fazer aquele perito falar o que eu quero que ele fale. E ele só vai falar o que eu quero que ele fale respondendo a pergunta que eu vou fazer para ele. Exato. Os quesitos, eles vão colocar a luz naquele ponto, naquele problema que tu gostarias de trazer para a pauta, que muitas vezes, no decorrer do processo, tu não conseguiu trazer como um depoimento ou um testemunho, por exemplo. Mas uma das partes pode identificar que seria extremamente relevante que a escola fosse ouvida, né, sobre como é a relação do pai com a criança na escola, ou eventualmente, ele não vai buscar, ele esqueceu essa criança tantas vezes, ele pede para estar lá, ele está pedindo para mudar o regime, que é guarda compartilhada, mas às vezes que ele teve, ele deixou a criança. Muitas vezes, dentro do processo, o advogado não conseguiu colocar isso, porque a escola não se manifestou, não apresentou o registro, ele não conseguiu trazer essa prova para os autos. Mas ele pode apresentar um quesito
que faça com que o perito faça contato com a escola e traga essa informação. Como é essa relação do genitor com a escola? Quantas vezes esse pai apareceu quando foi chamado? Em quantas reuniões ele teve presente? Em quantas apresentações ele estava lá? Como é essa presença dele, que ele tanto agora faz questão de ter ou dizer que tem, né? Então, a prova que até então está sensível e não aparece nos autos, fica só ali no bate-boca, entre aspas, ela pode vir de uma forma muito técnica e qualificada dentro do laudo pericial, desde que as partes, sabendo o que tem de potencialidade, o que tem de fragilidade, possam trazer isso para que, através do quesito, seja apresentado, né? Então, muitas vezes acontece de a parte dizer, mas a perita não fez isso, não tratou disso, não falou sobre a relação com a avó, que é alienadora, né? Não ouviu ninguém. No momento em que pode ser trazido isso, é através dos quesitos, né? Se eu gostaria que a família fosse ouvida, que outras pessoas, eu posso trazer isso nos quesitos. Como é a relação da criança com os avós paternos? Né? Como se dá? Então, a perita vai ser necessariamente obrigada a chamar outras pessoas para essa cena. Não é o comum. O comum é os genitores, a criança, são as partes ali. Mas quando a parte entende que esse é um potencial que precisa aparecer no processo, o quesito pode ser um instrumento que vai te favorecer. Por isso é tão importante. Na verdade, a dificuldade é entender a diferença de um estudo psicológico e uma perícia psicológica, porque a perícia ela é ampla. Eu tenho a possibilidade de pedir para que o perito converse com o terapeuta da criança, que faz um acompanhamento para saber de fato o que tem sido levado para aquelas discussões, com o professor da atividade extracurricular, para saber se o comportamento que ela tem lá é o mesmo que tem na escola, porque esses espaços, a criança e o adolescente, nós, enquanto mães, sabemos que o meu filho é uma pessoa quando está comigo, é outra pessoa quando está com a avó, é outra pessoa quando está com o pai, é outra pessoa quando está na escola. Então, é importante a perícia psicológica analisar todas essas... eu não sei se eu posso chamar de personalidades da criança. As nuances, eu diria, pode ser, mas assim, essas alterações de comportamento em cada espaço. E é claro que se ela está sendo vítima de violência, de violação de direito, ou se ela está em situação de vulnerabilidade em que eu ofereço um risco para ela, não vai ser conversando comigo que o perito vai identificar isso. Vai ser com outros espaços. E compete ao advogado trazer esse direcionamento dentro do processo, né? Sim, porque o que a gente vê no processo, né, que está ali, né, o litígio, a disputa, um tiroteio, né, das partes. Cada qual trazendo ali elementos para desqualificar o outro e dizer o quanto que o outro é... inapto para estar com aquela criança. Exato. Então, cabe, né, ao advogado trazer elementos que comprovem para além daquele discurso sentimental da disputa, né? Porque o juiz, o Ministério Público, eles querem definir, tomar uma decisão imparcial. Isso é o objetivo da justiça, claro, né? E para a gente conseguir dar essa condição para que a justiça seja feita da melhor forma, a gente tem que trazer elementos técnicos, né? Imparciais, então científicos. E aí, com o olhar dos peritos, que é o possível. Quando, veja bem, quem nomeia o perito é o juízo, né? Então, como a gente já colocou aqui anteriormente, às vezes, nem sempre, aquele material produzido vai dar conta do que a parte gostaria que desse. Então, não tem outra forma que não a contratação de um assistente técnico, né? Que vai dar esse elemento, vai ter essa escuta qualificada do genitor, da parte interessada, para conduzir, né, através dos quesitos e depois também, veja, depois da apresentação do laudo, há um tempo para manifestação das partes. Sim. Abre esse prazo. E ali o assistente técnico vai poder olhar e identificar não só se a conduta do colega
foi acertada, né? Se a definição, se faltou a leitura do processo, se a escolha dos testes é adequada, porque nos testes psicológicos a gente vai ter teste projetivo, teste expressivo, a gente tem teste de autorrelato. Então, há testes que são especialmente para crianças, tem idades, tem testes que estão validados pelo SATESP, que é o Sistema de Avaliação Psicológica do Conselho. Então, algumas vezes, a escolha de um teste que não está mais validado não poderia ter sido realizada. Então, há nuances, né, que vão ampliar o direito de defesa e de manifestação ali das partes. Então, é um profissional que vai te auxiliar na definição e num trabalho mais adequado, né? Perfeito. Uma outra questão que eu sempre trabalho muito com as minhas alunas é a linguagem que a gente apresenta como defesa dos nossos clientes. Porque, como tu havias comentado agora há pouco, é um tiroteio, assim. Um atacando de cá e o outro atacando de lá. E, particularmente, não sei se pela minha visão socioassistencial e tal, eu sempre inicio com os meus clientes, por mais inflacionada que esteja o conflito entre as partes, explicando que em nenhum momento eu vou atacar a parte contrária. Eu vou defender você e não atacar o outro. E às vezes isso no começo para eles é difícil de compreender, porque eles acham que para ganhar você tem que derrubar o outro, né? E eu costumo explicar que tanto para o juiz quanto para o Ministério Público e imagino que para os peritos também, quanto mais a tua linguagem for amena e centrada no melhor para o teu filho, mais bem interpretado você vai ser. Vamos dizer que existe aí uma alegação de ambas as partes de emprego de alienação parental, né? De práticas de alienação parental. Se eu tenho uma linguagem centrada no que é melhor para o meu filho, não ataco a parte contrária nos meus peticionamentos e tal, enquanto sempre que a outra parte se posiciona no processo atacando, isso vai ter influência no momento que você para analisar o processo para daí fazer tua perícia? Você acha que isso influencia? Consegue perceber essa dinâmica dentro das petições que são produzidas dentro do processo? Ou é irrelevante? É visível, né? Então, o primeiro passo de todo perito deve ser análise e estudo do processo, né? Para entender ali o que está em questão, né? E aí a definição também dos encontros, das entrevistas, de que instrumentos serão utilizados. E na leitura do processo, a gente consegue identificar exatamente, através dessas manifestações, das provas, né, dos vídeos, os prints das mensagens, os comportamentos, né, os áudios gravados, ali, de como está, o que está, qual é a postura, né, o que está implícito ali na disputa. Então, sim, né, mas não são raras as vezes em que, atuando como assistente técnica, a gente percebe que as partes, quando não encontram um advogado que vá para essa, né, resolve trocar porque acha que não está sendo bem defendido. Entende que assim, ela não está indo, não está brigando por mim, ela não tomou partido, ela está do lado dele, né? Então, eu acho que essa postura que tu traz isso, né, lá para tuas alunas e no teu dia a dia, de deixar isso claro, que essa conduta é o ideal dentro do processo para tua cliente, isso é especial para que ela entenda que é uma postura assertiva, né, e de defesa dela. E não deixa de ser estratégica, é uma estratégia, né? Não é porque tu estás alheia à dor dela, né? Mas isso precisa ser falado, né? Olha, eu entendo a tua dor, eu entendo o teu sentimento, né? A tua mágoa, a tua traição, o quanto tu estás incomodado, o quanto tu foi enganada, né? Mas para o processo, para o juiz, isso vai te atrapalhar, né, a conduta. E muitas vezes eu diria que até
né, um trabalho de conscientização é necessário para relação com o filho. Olha, muitas vezes a gente lá como assistente técnica, intervindo, analisando o processo, preciso dizer para a parte o quanto que é importante que ela trate com cordialidade a outra parte, né? E que ela pare de impedir o acesso da criança, né? E clarear que, olha, tu estás dificultando, veja. Se fosse assim, então a gente faz uma intervenção, não é tão imparcial a ponto de tu estar ali só analisando e descrevendo. Não, é interventiva também, porque afinal de contas ela tá te procurando para dizer assim, eu preciso que tu mostres isso, mas tu não tem como mostrar o que não existe. Então, muitas vezes é um processo de intervenção também terapêutico, doutora, porque às vezes a parte não tá percebendo que ela tá agindo daquela forma. Né? Então, tu não vai conseguir mostrar aquilo que não existe. Sim. Então, tu vai conduzindo e mostrando, olha, tu precisas registrar. Essa pessoa, ela atrapalha, né? Tu faz um combinado e a outra parte, ela faz outra coisa. No dia, tu combina que vai entregar às 8, da 8h30, 9h não aparece, mas isso não está registrado. Isso não aparece. Então, tu vai começar a orientar, né? Ainda que vocês falem por telefone, deixa registrado. Olha, conforme combinamos, deixa registrado ali no WhatsApp. Mas esse registro no WhatsApp, ele também tem que ser cordial. Ele também é a forma que tu vai falar. Porque não adianta tu registrar, mas tu registrar xingando, sim, né? claro. Ou só depois de, né? Porque tu registrou antes ou tu registrou depois querendo criar uma falsa prova. Né? Tu não veio, não. Como assim? Não foi o combinado, isso, né? de falsa prova é algo que a gente vê com frequência. Sim. E aí, às vezes a dificuldade de fazer o quesito é desconhecer que técnicas ou que tipo de perguntas, por exemplo, a gente poderia fazer para chegar àquela informação que a gente precisa. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um processo em que as partes foram casadas, tiveram um filho, ela é uma excelente mãe, ele é um excelente pai, e separaram, e ela agora porque quer afastar esse pai desse filho, né? Acha que ele não merece. Aquela é a forma que ela tem de, abre aspas, se vingar, fecha aspas, desse pai, né? Desse ex-companheiro. E ele é extremamente gentil e atencioso. Era com ela, agora, né, não é tão gentil, mas não é grosseiro, é educado e cuida muito desse filho. Tanto que ele conseguiu liminarmente a possibilidade de passar 12 dias por mês com o filho. Mas ele manda um e-mail para ela dizendo, olha, nosso filho comeu, troquei a fralda, troquei a roupa, né? Contando como foi e registra. E ela sempre com uma acusação nos e-mails, assim, tá errado porque ele não podia ter comido isso, tinha que comer aquilo, porque a hora de entregar S não é aquela mesmo com decisão judicial, porque a tua postura me dá medo, tentando demonstrar e ficando muito claro nos e-mails dela, uma construção de uma violência psicológica, de que ele causaria um impacto emocional nela. No momento de formular os quesitos em um processo como esse, quase uma consultoria aqui já, como questionar o perito para que identifique essa conduta dela e essa personalidade dele que não condiz com essa realidade que ela tenta apresentar nas mensagens? Bom, pelo que tu estás me contando, o que precisa vir à tona no processo é aquilo que tu trouxe inicialmente. Ela não dá conta do término da relação. Entendi. Né? Então, o melhor quesito seria como as partes estão lidando com o término do casamento. Há uma compreensão? Né? Há ainda questões? Né? Ou a genitora
apresenta elementos relacionados à mágoa, ao conflito conjugal, que interferem na relação com o filho, ela faz há indícios de que haja transferência do sentimento, né? Porque aí, se o perito ou a perita não está identificando isso, através dessa pergunta ela vai ser obrigada a colocar uma luz sobre aquela situação e vai ter que analisar. Essa mãe, ela se posiciona, ela está falando só da relação da criança, do desenvolvimento da criança, ou ela traz elementos sempre que pode para dizer o quanto ele é ruim, o quanto ele abandonou ela, o quanto ele não é legal, o quanto ele coloca em risco, porque no casamento era assim, porque a vida inteira e porque ele me enganou. Então, tu consegue desmascarar ou esfarelar aquele discurso que aparentemente transmite um zelo, uma preocupação com a criança, mas, no fundo, trazem outras coisas, né? Outra questão, doutora Bárbara, é identificar se esse pai tem esse comportamento, essa falta de zelo, ela transparece na relação com a criança de fato? Quais são os outros elementos que indicariam que ele não está apto, qualificado o suficiente para dar conta disso? Então, que outras questões que podem aparecer, né? Ele é zeloso em relação aos horários das atividades, né? Com a escola, com o cuidado, com as roupas da criança, assistente social quando vai fazer a visita, como é o quarto dessa criança, onde ele habita, como é a alimentação, porque o cuidado ele não se dá só, né, mas no todo. É claro que não vai haver uma perfeição ali nas relações, mas são nessas pequenas, nos pequenos detalhes que vai aparecer se de fato tem a ver com a criança, né? Ou se o pano de fundo é o conflito. O conflito entre eles. E como manter a imparcialidade em ações que o conflito é intenso, assim, que são acusações recíprocas, que a criança está ali no meio e que a gente acaba tendo que tomar um partido da criança, né? Digamos assim, porque é o vulnerável dessa relação. Mas, naturalmente, a gente é ser humano, a gente não deixa de ter uma certa sensibilidade para uma questão em detrimento da outra e tal. Às vezes, a gente já passou por uma situação como aquela e acaba se sentindo tocado com a história de alguém. Como tentar afastar isso, assim? Como manter essa imparcialidade? Acho que a tua pergunta trouxe a resposta, né? O bem-estar da criança. Porque, veja, são 20 anos de luta contra a violência criança e adolescente, contra a violência contra a mulher, essa é a minha pauta, minha bandeira, mas eu, na atuação enquanto perita e assistente técnica, por exemplo, ainda que os dados indiquem, né, a questão da alienação e quando esse caso aparece, ele é um novo caso, né? Então, esse exemplo que eu dei, né? Que a mãe alegava que o pai era agressivo. De imediato, no processo, ela traz muitos elementos, né? Então, ela tem um boletim pregresso dele, de condenação, em outro momento, alguns anos atrás, ele teve envolvimento numa briga, enfim. Então, se a gente não tem essa imparcialidade, né? Que não é julgar ele ou ela, a relação deles, né? E sim o bem-estar da criança, a gente vai tomar partido, né? E a posição tem que ser neutra. Porque não importa se aquele homem, ele é desleal e infiel em todas as relações dele. Naquele momento, eu estou definindo a importância do papel dele como pai. E não como companheiro, não é como marido, homem, namorado. como namorado. Então, esse é o olhar. Porque se eu olhar para as partes, eu vou tomar partido. Seja como mulher, seja como esposa, né? Sim. Mas o pai, ele é diferente do marido, do namorado, né? Não existe ex-pai, mas existe ex-marido. Então, eu acho que o grande segredo é a gente voltar o olhar para saber sobre a importância da presença de um pai e de uma mãe, o exercício da parentalidade tal como deve ser na vida de uma criança. E aí tu consegue sempre pensar de que, apesar de ele ser um péssimo homem, caráter, ou ela ser
uma péssima mulher, enquanto caráter desleal, infiel, né? Como mãe, ela cumpre o seu papel. Ele, como pai, é presente, ele cumpre o papel de cuidado, né? Ele ensinou ali valores de honestidade, a presença dele é importante, e os estudos vão indicar a presença, a importância da presença e da convivência dos genitores na vida da criança, o desenvolvimento, né? E quanto à ausência e essas relações, indícios de alienação parental, trazem efeitos e consequências na adolescência e na vida adulta de uma pessoa, né? Que acontecem na tenra infância. Então, infelizmente, o que a gente vê é que os alienadores que acham que estão conseguindo, né, ganhar naquele momento, o impacto, porque essa criança vai crescer. E quando ele perceber que a responsável, né, o responsável pela aquele gap, aquela lacuna da convivência foi-lhe tirada, a conta vem, Sim. né? Então, o foco tem que ser no bem-estar da criança. Perfeito. E uma outra coisa que às vezes é difícil para as partes no processo entenderem e que eu sempre trabalho com as minhas alunas para elas levarem isso para esse pai, para essa mãe, é que o Poder Judiciário ele não pode fazer juízo de valor. Em que sentido? Esse método de cuidado, de proteção é melhor do que esse. Não. Na casa do pai, a criança pode andar descalço, mas na casa da mãe não pode. Na casa do pai, ele não tem acesso às telas porque o pai entende que não é saudável, mas a mãe deixa porque ela vai limpar a casa e deixa o filho assistindo um desenhinho. Na casa do pai, o pai dá comida na boca da criança. A mãe acha que tem que incentivar a autonomia da criança e deixar comer sozinha. E isso não é, na minha opinião, e aí eu quero saber a tua, mas na minha opinião, isso não é levado em consideração na escolha de quem é melhor para ficar com essa criança. E sim quem é protetivo, quem é amoroso, quem dá condições de educação, de sustento, né, de amparo para essa criança. Porque não tem como a gente imaginar que um casal separado vai levar, e em litígio, vai levar a criação do filho da mesma forma na casa de ambos. Eu preciso entender que na casa do pai vai ser a regra do pai, na casa da mãe a regra da mãe, a menos que aquilo cause um prejuízo para a criança. Uhum. Mas é muito difícil, às vezes, eles entenderem isso. Esse juízo de valor é analisado no momento da perícia? Quando aparece num grau de violência como negligência, sim. Né? Então, quando ele aparece também o outro como um dos indicativos ali que é tratado na lei de alienação parental, que é o caso com o objetivo de tirar a autoridade, né? Tem lá uma parte na lei que vai falar isso, aí sim. Né? Por quê? Porque digamos que se imponham regras e que o pai ou a mãe, né, a outra parte, se prevaleça de que assim, aqui não tem regras. Né? Então, com o objetivo de dizer, aqui é melhor, lá é muito ruim, né? O teu pai, enfim, aí sim. Agora, quando é deliberadamente ali por questões pessoais, né, que cada um, na minha casa vai ser diferente da tua, mas isso não oferece riscos, aí não, isso não aparece como algo. Mais uma vez, se deve aparecer porque há um indicativo de alienação parental ou negligência ou algum tipo de violência, o quesito vai atender a necessidade, um instrumento que vai botar a lupa ali nesse probleminha. Uma outra dificuldade muito grande é que a linguagem técnica jurídica, ela é completamente diferente da linguagem socioassistencial, psicológica e tal. Como aproximar isso? Assim, como facilitar para o advogado esse acesso ao profissional, ao perito? Porque, às vezes, a linguagem fica muito técnica e não... Parece que não dialoga com esses profissionais. Ou talvez o próprio advogado não perceba o tamanho do poder que está na mão do perito naquele momento, né? E aí, às vezes, não produz o quesito, ou produz com uma visão estritamente jurídica e não
técnica específica como se espera do perito, assim. Como aproximar isso? O que que o advogado precisa saber? O que que ele precisa entender para não estar tão distante desse perito? Eu acho que a saída, doutora Bárbara, é a parceria entre os profissionais, né? É ter assistente técnico de confiança que possa dar esse respaldo para ele, né? A gente, enquanto perito, eu, enquanto psicóloga jurídica, tenho, né, inclusive na senhora, alguém de referência em que eu possa, né, que muitas questões, né, que são da natureza do próprio conhecimento, né, vão fugir, né, e ter essa parceria, ter profissionais que vão te dar esse respaldo, vão te dar esse suporte, é muito importante. Então, muitas vezes, esse distanciamento do perito, do trabalho que ele realiza, implica na conduta do advogado. E se ele não souber, né, como acessar, ou se isso é da natureza mesmo, ou se esse perito está atuando de forma inadequada, se as escolhas do instrumento não foram, ele pode ter um efeito na defesa dele, né, no processo, na conduta que ele tem. Então, lançar mão, né, de um instrumento dessa estratégia que é tão importante, que é ter essa equipe, essa parceria, é o caminho. Outra dúvida que eu tenho. Já aconteceu de diversos clientes me perguntarem, a doutora vai vir na minha casa quando a psicóloga vier fazer a entrevista, ou quando a assistente social vier fazer a entrevista, e eu sempre digo que eu não acompanho, que esse momento é importante que seja entre ele ou ela e o perito. Claro, eu oriento, eu marco uma reunião com eles para explicar o que é o procedimento, como que funciona, o que falar e o que evitar falar, porque a gente tem essa função, né? Mas eu já percebi colegas acompanhando a perícia. E, particularmente, eu, enquanto profissional, acho inadequado, mas cada um tem uma estratégia, uma postura, uma técnica, e eu não posso questionar isso, né? Só não faço da mesma forma, cada um age de uma maneira diferenciada. Mas o que a gente estava falando antes de imparcialidade é que às vezes a gente não consegue evitar algumas interpretações. Como é para o perito chegar para fazer uma perícia e ver lá o advogado da parte o tempo todo acompanhando, como se estivesse fiscalizando? Tem uma percepção diferenciada no sentido de automaticamente pensar de, poxa, se existe essa necessidade desse advogado estar aqui, talvez essa pessoa tenha algo a esconder ou não? É algo mais... No caso de perícia psicológica, a resolução do Conselho Federal de Psicologia vai falar, vai nos dar respaldo, né? Então, assim, aplicação de teste não pode ter a presença, né? Então, a lei vai assegurar a presença de um assistente técnico. Então, teria que ser outro psicólogo ali acompanhando, né? O advogado ele não vai poder acompanhar, por exemplo, as minhas consultas e minhas avaliações psicológicas, sejam elas normalmente realizadas no meu consultório, né? Mas já aconteceu de assistente técnico participar, então a gente conversa antes sobre o número, então, porque pode haver eu, enquanto perita, a parte, assistente técnica de uma parte e da outra. Pode ter 4 pessoas na sala. Então, quando chegam, já aconteceu isso, e aí a gente conversou e, olha, gente, vocês sabem que isso vai impactar diretamente, vamos colocar no lugar da pessoa. Ela não vai só me ouvir, então vão ter. Então, quando teve essa situação, a gente conseguiu conversar e os assistentes técnicos ficaram fora da sala, tá? E eu consegui sozinha fazer. E aí sempre numa posição respeitosa, me colocando à disposição, explicando a conduta, o procedimento, porque o assistente técnico ele está ali para garantir que a perícia seja feita de forma imparcial. E muitas vezes a parte tá receosa da conduta, né? Agora, o advogado participar ali dos procedimentos de perícia psicológica não é possível, né? Pode acompanhar, vai até o consultório junto, tira dúvidas, entra em contato, liga, pergunta. Mas não é todo profissional que se impõe dessa forma, porque já teve colegas acompanhando perícia. Né? Mas aí a gente o assistente questiona... técnico pode ir lá e dizer, invalidar todo o trabalho realizado, dizer essa perícia não valeu.
esse laudo, porque a pessoa estava lá, ela se sentiu acuada, e aí tem uma série lá de referências bibliográficas que vão dar conta de tu anular todo aquele trabalho realizado. Porque interfere. Perfeito. E você entende que existe um espaço para melhoria no fluxo entre a comunicação entre os peritos e os magistrados? Assim, existe uma possibilidade de utilizar melhor essa visão técnica do perito dentro do processo? Ou você entende que o laudo ele já deve ser suficiente para suprir as necessidades? Acho que um bom laudo, né? Ele dá conta de suprir essas perguntas, mas aquilo que a gente falava inicialmente, se houvessem os quesitos, né? O laudo daria conta de responder mais aquilo que o Ministério Público ou o magistrado querem saber, né? E a maioria vem sem. Então, muitas vezes, os laudos não respondem, eles são inconclusivos ou eles não contribuem com o que está posto ali no processo. Então, havendo isso, mais a oportunidade de abrir o prazo, de ter a contestação, ter a abertura de questionamento, porque esses quesitos podem ser apresentados posteriormente à apresentação do laudo. As partes podem se manifestar questionando, olha, eu não fui ouvida, né? Faltou isso, não ouviu tal pessoa, não aplicou nenhum teste. Pode pedir para complementar. Pode pedir para complementar. E tem alguma pergunta, algum quesito, né? Algo que, na tua visão, não pode ficar de fora de qualquer estudo psicológico? Algumas se repetem, né? Que é sobre se há clareza, né? No objetivo do bem-estar da criança, das partes, né? Isso está claro, né? Qual é o que está implícito ali nesse litígio? A gente está discutindo mesmo o bem-estar da convivência dos nossos filhos? Ou o que eu quero para mim, em detrimento do outro? Ou a gente está discutindo aqui o quanto que tu foi leviana e acabou com a nossa família, com aquilo que tu me prometeu, que a gente seria feliz para sempre. E então agora tu fez isso comigo e tu fez com toda a nossa família, né? Então agora tu não tem mais direito a ter uma família. Sim. Né? Então essa pergunta vai dar ali todo o direcionamento para tá, todas as outras avaliações, né? Perfeito. Maria, a gente tá se encaminhando para o final já. Passa rápido. Passa voando quando a conversa é boa, né? E a gente tem um quadro que a gente chama de última instância. Meio Marília Gabriela, assim, pergunta e resposta de pronto. Não precisa explicar muito, eu pergunto e tu responde. Um livro que todo advogado deveria ler. Assim tão rápido? Tem uns livros aí da doutora Ana Beatriz que tem feito parte aí estão sempre na minha cabeceira. Que são mais técnicos, vão falar aí dos transtornos de personalidade, psicopatia, enfim, mas a coragem de ser vulnerável da Brené Brown eu acho que ele é um norte aí pra gente que trabalha nessas áreas que extrapolam aí a questão do direito e vai para a parte do sentimento, né, e o quanto que é importante a gente... Às vezes é isso, a gente tá ali vulnerável e como que é importante. Legal. Esse é muito bom. Vou ler, esse eu não li ainda. Uma inspiração dentro ou fora da psicologia, assim, quem te inspira? São tantas mulheres que me inspiram, assim, tu és uma pessoa que me inspira, né? Tem uma lista de mulheres aí que me inspiram todos os dias a lutar e ser cada vez melhor, né? Mas isso faz parte do profissional. Agora, quem me faz acordar todo dia e não desistir é meu filho. Né? Uma frase, ao princípio, que te inspira na vida. Essa semana eu postei uma frase que, às vezes, pode até valer a pena, só não podem te custar as asas, né? E eu acho isso... Sensacional. Tem coisa que vale a pena, mas se valer a asa toda, te impedir o voo, cai fora. Perfeito.
Um conselho para quem está começando na advocacia. Estuda, faz parceria e seja vulnerável, humilde, aprenda, se coloque à disposição, não só na advocacia, né, na vida. Perfeito. A gente está sempre Contexto aprendendo. geral, né? 20 anos aqui trabalhando com psicologia e a gente está aprendendo, desenvolvendo. E acho que quanto mais a gente aprende, mais a gente vê o quanto ainda precisa aprender, né? E a última, Maria por Maria em uma palavra. Cara, eu sou aquela que não desiste. Brasileira mesmo, Brasileira, né? guerreira, aquela que, cara, me derruba, eu caio e levanto. Tô aí. Porque a gente pode cair, mas ficar no chão não fica, né, Maria? Não. Só uma correção, ela é Maria Cláudia, mas eu, por hábito, sempre chamei de Maria, não consigo chamar de Maria Cláudia, mas chamem ela de Maria Cláudia, por favor. Maria também é o jeito. Quem tem 2 nomes tem isso, né? É, né? É Maria Cláudia, e tô feliz aí com meu nome, Bárbara. Muito, muito, muito obrigada pela oportunidade, por tu seres essa pessoa, né? Que dá espaço para outras mulheres, que traz agora o direito de família como algo acessível e que as mulheres precisam, né, as famílias precisam lutar pelo seu espaço, pelo direito, né, e tu não te contenta em ficar ali só exercendo, mas tu queres trazer aí um monte de gente contigo, aprendendo a fazer e fazer bem feito. E eu te admiro muito, tu me inspira, porque tu tá sempre um passo à frente. Sempre Maria, indo mais, tá? eu que te agradeço, assim, acho que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto e tivemos as nossas divergências ideológicas, mas tivemos muita conexão também, muito respeito, acho que prioritariamente de entender as atribuições de cada uma e a complementariedade do trabalho. Aprendi muito nesse período, ainda aprendo e fiquei muito feliz de ver tu também na área das perícias e o quanto tu tem para contribuir com as famílias nos processos em que tu atua. Sorte a minha o dia que eu conseguir atuar em um processo em que o juiz te designe como perita, porque Obrigada. eu tenho certeza que o direcionamento vai ser extraordinário. Obrigada por ter vindo, obrigada por todas as trocas de sempre e as portas estão sempre abertas para você. Obrigada, te agradeço muito. Finalizamos então esse episódio com a certeza de que os processos judiciais de família exigem cada vez mais acolhimento, técnica e escuta qualificada. Agradecemos imensamente a participação da nossa convidada, Maria Cláudia Goulart, por compartilhar não apenas sua experiência, mas também a humanidade que permeia seu trabalho. Se esse episódio te tocou de alguma forma, contribuiu com a atuação profissional, compartilha nas redes sociais, manda para alguém que você pensa que precisa conhecer um pouquinho mais, precisa fazer quesitos nos seus processos, marca a gente, @esa.oab.sc, entra lá no nosso site também, veja todos os cursos que temos disponíveis, deixa sua opinião, seu palpite, sua sugestão de tema e de convidado para que a gente possa trazer e sempre melhorar um pouquinho mais, porque o nosso podcast é feito pela advocacia e para a advocacia. Até o próximo episódio.